Olá, gente, como é que estamos? Eu sou o professor Celso Yamamoto. Estamos aqui mais uma vez falando sobre acupunturas, terapias alternativas, explicando principalmente a acupuntura aqui, né? Para tentar resolver uma série de problemas, dúvidas que o pessoal tem dessa prática de terapia alternativa que é a acupuntura. E eu estou aqui respondendo a vários comentários, estou fazendo uma sequência de vídeos, né? Tem chegado muitas perguntas interessantes que foram feitas aqui nos comentários e que eu estou tentando responder, estou respondendo através desses vídeos. Um dos comentários que me foi passado foi esse daqui, ó. Vou ler para vocês, da Creuza Xavier. Mandou o seguinte comentário: meu nome é Creuza, né? Nas auriculares comigo já aconteceu 2 vezes. Quando coloco os cristais ou sementes, dá ânsia de vômito na pessoa. Por quê? Grata? Bom, vamos lá. Então, pelo que entendi, Creuza, você quando faz auriculoterapia, em algumas pessoas, você já aconteceu 2 vezes. Quando você fez auriculoterapia, você colocou cristais ou colocou sementes na auriculopuntura, isso provocou ânsia de vômito na pessoa tratada. Por que isso daí está acontecendo? Né? Vamos lá, vamos responder então isso daí. Por que deu ânsia de vômito? Lembrar que isso não é comum, pode acontecer, tá? Mas uma das coisas que a gente pode pensar é o seguinte: independente dos pontos que você tem utilizado, toda vez que a gente faz o uso da auriculoterapia, então a gente faz o uso dos pontos localizados lá no pavilhão auricular, tá? Então, o pavilhão auricular, tinha aqui, aqui a orelha, desenho dela aqui, tá? A auricupuntura tem pontos localizados no pavilhão auricular, porque o formato da orelha, né, ele lembra o formato de um bebezinho, lá dentro do útero da mãe. Então tá lá um bebezinho, cabecinha do nenê aqui, narizinho. Então o formato da orelha, o formato dela lembra o formato de um bebezinho dentro do útero da mãe. Vou colocar um olhinho dele, um pouquinho. Então, o formato da orelha lembra o formato de um bebê. Tanto é que aqui no lóbulo da orelha corresponde à cabeça, então tem pontos da relação às cabeças, o olho, a boca, né? O braço, o nenezinho está localizado aqui nessa região. Tá? Então você tem cada parte do corpo desse bebezinho está representado aqui na orelha. Então, formato dos dois, pela semelhança, então, pelo princípio da similaridade do formato, tá? Os chineses então fazem as comparações. Então, no caso, a orelha tem forma de um bebezinho, então, na orelha, você teria a representação da energia do corpo humano localizada no pavilhão auricular. Tá? Mas a orelha, na verdade, não tem só esse formato ligado ao bebezinho. As orelhas também têm o formato disso daqui, ó. Tá? Que isso daqui não é um feijão, isso daqui é um órgão do nosso corpo. Isso daqui são os rins. Então, na verdade, o formato da orelha ele não tem relação apenas com o formato de um bebezinho. Ele também tem o mesmo formato dos rins. E é por isso, então, que existe uma ligação energética entre os rins e as orelhas. Né? E isso a gente vê justamente quando a gente estuda um conceito que a gente chama de teoria, que eu falo bastante para vocês, né? Que é a teoria dos 5 elementos. E o que acontece nessa hora, então? Bom, temos aqui os 5 elementos, né? Para quem ainda não sabe, esse daqui é o fogo, esse daqui é a terra, esse daqui é o metal, esse elemento aqui é a água, e aqui a gente tem o elemento madeira. Tá? E dentro desses 5 elementos existe um princípio de movimento das energias entre eles, chamados aqui de ciclos de movimentação ou de criação, na qual um elemento alimenta a energia do outro. Então, madeira alimenta a energia de fogo, fogo alimenta a energia de terra, terra alimenta a energia de metal, metal por sua vez vai alimentar a energia de água, e a água vai alimentar a energia de madeira, tá bom? E existe um ciclo, então, chamado de ciclo de criação. Um elemento gera, alimenta a energia do outro. Mas, por exemplo, para não haver um excesso de algum desses elementos, existe também um ciclo chamado de controle ou dominação. No caso, é o seguinte: a água
que apaga o fogo, controla a energia do fogo. O fogo que derrete os metais, então ele quebra as rochas, derrete os metais. Tá? O metal serve para controlar a madeira. Então o metal forja instrumentos, machados, por exemplo, que cortam a madeira. Madeira, por sua vez, controla a energia da terra. Tá? Então é por isso que tem que ter árvores plantadas na terra para evitar a erosão. Tá? E a terra, por sua vez, toda vez que chove demais, é a terra que controla a energia da água. Tá? Então ela absorve a energia da água. Então temos aqui esses dois ciclos chamados de ciclos de criação e os ciclos de controle ou dominação. Tá? E dentro do elemento água, cada um dos 5 elementos aqui tem um órgão correspondente. No caso, no elemento água, nós temos aqui justamente os órgãos dos rins. E cada um dos 5 elementos, existe também um órgão dos sentidos onde essa energia se manifesta. No caso, o órgão dos sentidos de manifestação, o órgão dos sentidos de manifestação do elemento água, tem relação com a audição, ou seja, tem relação com as orelhas. Tá? Daí então que a gente pode ver que, pelo conceito de 5 elementos, a gente já vê que existe uma relação, um cruzamento, tá? Uma relação entre os rins e as orelhas. E isso é confirmado pelo formato que a gente tem da semelhança dos rins e das orelhas. Mas isso quer dizer então que dentro desse conceito de 5 elementos, toda vez que você faz auriculoterapia, basicamente você está estimulando a energia do elemento água, você está concentrando a energia do elemento água para que assim os pontos auriculares possam atuar dentro do corpo. Tanto é que na auriculoterapia, o primeiro ponto que você deve usar sempre em qualquer tratamento, tá, é um ponto chamado de Shen Men. Tá? E Men em chinês, a palavra Men em chinês significa porta. Tá? Já a palavra Shen, tem um pessoal que traduz errado por aí, coloca a tradução como um espírito. Tá? Mas aqui no caso da auriculoterapia, essa palavra Shen não significa espírito. A palavra Shen significa rim, ou melhor, rins. Ou seja, é por isso que o pessoal da auriculopuntura fala: o primeiro ponto que você deve sempre usar na auriculoterapia é o ponto Shen Men, porque ele é o ponto que vai abrir a porta na orelha para fazer com que a energia dos rins se manifeste nas orelhas. E aí, quando você usa os outros pontos auriculares, é basicamente essa ligação que você está fazendo. Você está criando uma ligação energética entre os rins e as orelhas para que a energia do elemento água possa atuar no corpo como um todo. Tá legal? Tá. Mas a dúvida então é o seguinte: por que de repente, em 2 pessoas que ela fez a auriculoterapia, isso provocou ânsia de vômito? Bom, quando eu penso em ânsia de vômito, geralmente vômito, tá? Eu vou pensar mais na parte alimentar, eu vou pensar no estômago, por exemplo. Tá? E bom, se o rim é um órgão que está associado com o elemento água, qual órgão, onde é que o estômago está associado? Bom, se a gente pegar dentro desse critério, dessa teoria de 5 elementos, a gente vai ver que o estômago é uma víscera que está associado com esse elemento aqui, ó, o elemento terra. Então, o estômago está aqui no elemento terra. Tá? E o que aconteceu em Nossa Senhora? Tá? Então vou apagar algumas coisinhas aqui. Tá? Vou apagar essas setinhas aqui para a gente se concentrar justamente nessa setinha aqui que eu quero mostrar para vocês. Tá? Quando você fez a auriculopuntura em 2 dessas pessoas, você concentrou a energia no elemento água. Nessa hora, nessas pessoas, a energia do elemento terra, por algum motivo, não dá para saber ainda, tá? Porque a gente não analisou o paciente, as pessoas como um todo. Eu só tenho uma ideia do que pode ter acontecido, do efeito colateral. Mas nessas 2 pessoas, quando você colocou os pontinhos, estimulou então a energia do elemento água, você começou a concentrar a energia no elemento água para fazer a auriculoterapia. Por algum motivo, o elemento terra começou também a criar energia para controlar essa energia do elemento água. Agora, por que o elemento terra nessas pessoas tentou controlar essa energia do elemento água? Aí eu não sei, aí eu tenho essa dúvida. O que pode estar acontecendo? Tá? Para isso, então, eu teria que analisar melhor essas pessoas pelos 5 elementos. Só com esses poucos dados eu só posso afirmar isso. Tá? Quando você fez a auriculopuntura, começou a haver
uma acomodação maior da energia do elemento terra. A terra começou a acumular mais energia para controlar a energia do elemento água. Tá? E nessa hora, então, esse excesso de energia que estava em terra começou a se manifestar na forma de ânsia. Tá? Porque provavelmente o que estava acontecendo, terra ele queria controlar, mas por algum motivo ele não estava podendo controlar, porque essa energia do elemento água que estava criando aqui, estava acumulando, estava sendo usado na auriculoterapia. Por isso que a energia só ficou estagnada aqui, tentando controlar alguma coisa que estava acontecendo em água. Tá? Só que esse acúmulo de energia, tá? Como essa energia estava sendo usada, só ficou estagnada aqui, só ficou acumulada. Ou se acumulou mais por algum outro momento, ou por algum outro motivo, ou já estava com a tendência de se acumular. Também não sei o que pode estar acontecendo. E isso provocou, então, essa ânsia. Então, teria que tentar entender, então, um pouco mais o que pode estar acontecendo nesse caso, desses dois pacientes. Por que a energia nessas duas pessoas acabou se acumulando? Não dá para saber por enquanto, mas o que está acontecendo seria isso. É a explicação de que por que nessas duas pessoas houve a formação dessa ânsia. Então, meu conselho, estudar, conhecer melhor o que está acontecendo, trabalhar nessa teoria dos 5 elementos e através então dessa teoria você vai conseguir entender melhor o que acontece, por que tem esses efeitos, tá? Por que esses efeitos colaterais, entre aspas, aparecem. Tá bom? Bom, gente, então é isso. Espero que isso possa ter ajudado vocês a começar a compreender melhor como é que funciona a acupuntura e como é que você pode associar isso daí também, inclusive com outras práticas, tipo auriculoterapia. Tá bom? Mas esse vídeo fica por aqui. Nos vemos nos outros. Tchau, até breve.